Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou retornando com os conteúdos aqui no nosso canal e vou fazer hoje um review sobre a nova mesa proprietária internacional, que é a MIDI Global, né? A nossa mesa que nós já estamos acostumados a operar aqui no Brasil e agora ela vem com essa novidade, então, com o cenário internacional. Eu já estou devendo esse conteúdo faz alguns dias e aí eu reuni algumas dúvidas, né? E quero fazer uma análise com vocês sobre as vantagens e desvantagens do mercado internacional e como é que a mídia global vem se comportando já nesses primeiros dias, tá? Vocês todos que acompanham aqui o meu canal já sabem que eu fiz uma live inicial lá no site da mídia, junto com a Milene, que é a proprietária, CEO da empresa, falando sobre essas diferenças, sobre o mercado nacional, mercado internacional, como a gente pode utilizar os melhores conceitos, aplicar as melhores estratégias para o mercado internacional, falando muito sobre mesa proprietária, para a pessoa entender a diferença entre as mesas proprietárias. E aí a pessoa disse, olha, o vídeo ficou um pouco extenso e gostaria que fosse mais pontual. Então eu vou fazer um review falando mais especificamente hoje sobre a MIDI Global, tá? Naquela apresentação a gente fez um geral sobre mercado internacional, perfeito? Quem fala com vocês? Luiz Pazini, Luiz Henrique Pazini, empresário aqui do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho, mercado financeiro desde 2020, estou apenas iniciando o mercado financeiro, a gente tem que pensar que tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente descobrir sobre o mercado financeiro e ir aperfeiçoando sempre, né? Então, me considero um iniciante com apenas 5 anos de mercado, mas já com uma boa bagagem, com muito conteúdo, todas as dificuldades que os traders passam, eu sei como é que é a vivência de trader, e isso é uma coisa que eu faço questão de falar sempre quando eu estou em contato com vocês. A minha linguagem é a linguagem de trader para trader, tá? De estudante para estudante. Eu trato todos vocês como nobres colegas de profissão, de estudo, de desafios. Perfeito? Então, uh, analisando e trabalhando no mercado financeiro, utilizo muito sobre análise técnica, a minha escola principal, utilizo diariamente, já há alguns anos, leitura da dinâmica Fibonacci de comportamento da movimentação do preço, né? E sou também um entusiasta e especialista em mesas proprietárias. Já há muitos anos que eu indico e falo sobre mesas proprietárias, que é uma forma de a gente alavancar o nosso capital, é uma forma de a gente distribuir os nossos riscos, né? E é assim que eu entendo que o mercado financeiro deve ser. Então a gente deve ter, primeiramente, construir um patrimônio financeiro, construir toda uma estratégia para que o dinheiro, que é uma das nossas ferramentas de trabalho, não acabe nos faltando, nos atrapalhando, então, as nossas operações, nosso dia a dia. Perfeito, turma? Então, falando um pouquinho sobre mesas americanas, mesas brasileiras, todos vocês já conhecem mesas proprietárias. Quem não conhece, aqui no meu canal eu tenho um conteúdo específico sobre mesas proprietárias, um treinamento que eu fiz sobre mesas brasileiras, né, contando todo o cenário que existia naquela época, citando algumas mesas, alguns exemplos, de uma forma que eu vejo de encarar as mesas proprietárias, tá? Então, quando eu falo em mesa proprietária nacional, eu vou ter alguns conceitos que vocês já conhecem bem. Então, o limite de perda é fixo, né? O prazo de avaliação geralmente em torno de 30 a 60 dias, isso vai depender da mesa e da promoção, né? O que vai estar sendo oferecido na época. Os ciclos mensais de repasse, ou seja, você iniciou na sua mesa e aí você aprovou um plano, começou a operar, digamos, dia primeiro, então você vai fazer todas as suas operações ali naquele mês que você está operando. No mês seguinte, 30 dias depois, você fecha esse ciclo e você vai ter direito a um repasse percentual sobre aquilo que você produziu. Tudo isso aí depende de conforme cada mesa, cada regra, tá? E aí algumas mesas você vai ter um repasse um pouco maior, outras um pouco menor. Vai depender da mesa, certo? E do plano também. A plataforma que nós utilizamos aqui normalmente é o Profit, então todos vocês já conhecem, já operam via Profit. E quando eu falo em mesas internacionais, então aqui vem algumas diferenças, tá? A limite de perda, para começar, o limite de perda das mesas internacionais é utilizado o sistema de drawdown, tá? A gente já vai aprofundar, já vai falar um pouquinho sobre isso, mas quero dizer de antemão para vocês que é um sistema que parece muito diferente, parece muito preocupante, mas nada que a gente não consiga
aperfeiçoar ao longo do tempo. E vocês vão entender por que é interessante a gente ter esse trabalho, tá? Não há prazo de avaliação, não tem prazo para sua avaliação nas mesas internacionais, seja MIDI ou seja qualquer outra mesa. Geralmente você não tem um prazo. Por que não tem prazo, Pazinho? Porque lá a gente paga a mensalidade, tá? Lá a gente paga uma mensalidade para o plano. Então esse é o primeiro ponto, você que está me ouvindo, assistindo, e é uma das dúvidas que eu recebo com recorrência no Instagram ou aqui até mesmo no YouTube, no Telegram, é sobre isso. Qual é o prazo para operar e por que lá nas mesas internacionais é cobrado uma mensalidade? Então essa é uma das primeiras informações que a gente precisa entender. Quando você assina um plano de uma mesa proprietária internacional, você está escolhendo um determinado plano. Esse plano tem um valor e esse valor vai ser cobrado mensalmente do seu cartão de crédito. Então você faz uma adesão ao plano, você escolheu o seu plano, seja quanto custa, ele pode custar desde $15, pode custar até $300, mas no mês seguinte, caso você não tenha aprovado a sua conta, ele vai cobrar novamente esse valor, tá? Esse então é o primeiro passo. Lá não tem prazo. Então, comecei a operar, paguei $15. Exemplo, um plano lá, custou $15. Você começou a pagar. Mês seguinte, eu não aprovei essa conta. Ele vai cobrar novamente $15. Se você está lá, digamos, $1.000 positivo na sua avaliação e você não aprovou, você vai continuar com aquele saldo de $1.000 e daí no mês seguinte você vai continuar daquele ponto onde você estava, tá? Pazini, mas e se eu estou negativo no meu teste? Ele não vai cancelar meu teste? Não. Se você está negativo, você tem que entender qual é a política conforme a mesa que você está, tá? Então, pelo que eu pude observar nas regras da MIDI, se você estiver negativo na tua avaliação e você vai renovar teu plano, a MIDI vai renovar, vai cobrar novamente a mensalidade, você vai receber uma conta zerada, tá? Partindo do 0 a 0, e isso vai renovar não somente o valor, mas também vai renovar os prazos, as datas de avaliação. Então, se você tem regras e consistências do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, ou no caso da mídia em específico, que são mínimo 5 dias para você operar, vai contar, vai zerar também este prazo. Então, você precisa ficar bastante atento. Então, chegou no final de 30 dias após a sua assinatura, você está negativo, você recebe uma conta zerada para você iniciar. Outras mesas internacionais, que não é o caso da MID, se você está negativo, você continua negativo. Eles não te dão uma conta zerada. Porém, se você está negativo nas outras mesas e você quebrou, você atingiu o limite máximo de perda, ao renovar e gerar uma nova cobrança no seu cartão de crédito, então você vai receber uma conta sim zerada, tá? Então, aí sim você recebe uma conta zerada, mas tem que estar quebrada. Na mídia, pelo que eu li no regulamento, basta você estar negativo e você vai estar recebendo uma conta zeradinha, tá? Então, ciclos de dias operados e regras de consistência. Então, essa é uma outra diferença importante de mercado de mesa proprietária internacional. A gente tem que observar isso. O ciclo de dias operados. Então, aqui no Brasil, nas mesas brasileiras, por padrão, a gente tem um ciclo a mínimo de 30 dias e a gente vai estar apto a fazer pedido de repasse se eu estiver positivo. Nas mesas internacionais, este ciclo pode ser menor, vai depender de cada mesa. No caso da mesa MIDI, tá? MIDI Global, você precisa ter operado no mínimo 5 dias. Então, se você operou 5 dias, você teve 5 dias positivos e você respeitou as regras de consistência, no caso, a MIDI pede um fator de 40% do seu melhor dia operado, a gente vai explicar bem o que seria isso. Você teve todo aquele cumprimento, então você aprovou a sua conta, ou se você estiver na época de repasse, já está com a conta aprovada. Então, 5 dias operados, dentro das regras, você já pode solicitar saque. Então, não precisa esperar 30 dias pelo ciclo de repasse. Nas mesas internacionais, esse ciclo de repasse é mais rápido do que nas mesas brasileiras. Tem mesas que esse ciclo de repasse 8 dias, tem mesas que são 10 dias, isso vai depender de cada mesa e é muito importante que você esteja atento ao regulamento individualmente de cada mesa. Vai adquirir um plano em uma determinada mesa? Devore o regulamento, tire todas as dúvidas antes de comprar o plano, antes de iniciar, para depois você não ficar reclamando, dizendo, tem essa regra aqui que me prejudicou. Não, todas as regras das mesas estão ditas antes de você adquirir o plano. Se você adquiriu o plano e não sabia disso,
Foi uma falha sua, enquanto trader, né? Enquanto operador que não ficou atento antes de comprar o plano, correto? Uma diferença entre as mesas nacionais e internacionais estão as plataformas para você estar fazendo as suas operações. Então, conforme a mesa proprietária que você estiver operando, ela vai estar te oferecendo uma determinada plataforma, tá? Algumas mesas oferecem até mais do que uma plataforma. Então, quando eu falo em mesa internacional, uh, anos atrás, a gente só tinha as opções como o Ninja Trader, por exemplo, né? Então, era uma plataforma um pouco diferente, era até você se habituar, você conseguir começar a operar e ter sucesso e aprender a configurar as suas ordens, os indicadores, os seus operacionais, isso levava um tempão. No último ano para cá, entrou com força a plataforma Black Arrow, que é a plataforma da Nelogic. O Black Arrow, pessoal, é uma plataforma, dá para dizer que é idêntica ao Profit brasileiro, que a gente está acostumado, só que é para operar os mercados internacionais, tá? Então, essa dificuldade que nós tínhamos até então, ela está praticamente zerada. Se a gente tem a opção hoje de operar Black Arrow, onde estou acostumado já a montar os meus setups, os meus operacionais, indicadores, então tem muito trader hoje que já tem uma noção de programação, de construir o seu indicador, tem essa facilidade de utilizar o Black Arrow, tá? Então, isso é uma coisa que é muito positiva para nós operadores. Tempos atrás a gente ficava limitado às plataformas do exterior. Ah, as plataformas do exterior eram ruins? Não, não é que elas eram ruins, elas eram diferentes. Então a gente levava um tempo até acostumar a entrar nas operações e executar todo o nosso planejamento, tá? Outra diferença que vocês precisam entender quando eu falo em mercado internacional e principalmente sobre as mesas. Nas mesas brasileiras, hoje a gente fica limitado a operar índice e dólar, tá? Algumas estão começando com o Bitcoin brasileiro pela B3. Mas de qualquer forma ficaria limitado a esses três ativos para operar day trade nos seus planos de futuros. Quando eu falo em mesas proprietárias internacionais, a gente vai ter mais ativos, tá? Então, eu vou ter lá índice alemão, índice Nasdaq, né? Índice S&P, eu vou ter alguns pares de moedas, então tem mesas que eu consigo operar moeda entre dólar e euro, aliás, dólar, libra esterlina, enfim. Eu vou conseguir ter mais opções de ativos. Quando eu tenho mais opções de ativos, e estou falando em mesa internacional, isso vai me dizer o quê? Que eu vou conseguir ter mais oportunidades, eu vou poder explorar o meu potencial enquanto trader, daqui a pouco o meu operacional se encaixa melhor para operar moeda, meu operacional vai se encaixar melhor para operar o índice, o S&P, de repente um ativo um pouquinho mais lento. Não, eu gosto de muita volatilidade, então eu vou operar o Nasdaq, né, que é o principal ativo, acho que no mercado internacional, pela sua volatilidade e velocidade operacional, tá? Então, eu tenho um número de ativos lá fora bem maior. É uma diferença e, no meu ver, é uma diferença bem positiva. Qual outra diferença e vantagem até que eu encaro é essa questão dos horários. Então eu vou ter horários melhores para estar operando lá fora. Eu consigo operar durante a noite, durante a madrugada. E diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil as mesas proprietárias acabam operando por padrão das 9 às 18 horas. Perfeito? Agora eu vou abordar para vocês alguns conceitos, tá? Alguns conceitos sobre mesas proprietárias internacionais, tá? Que nós não estamos acostumados quando eu falo em mesas proprietárias no Brasil. Os conceitos principais que eu vou utilizar aqui e vou cuidar é a questão do drawdown, o colchão, as regras de consistência e as regras de horários, tá? Vocês vão ver ao final da explicação que são regras tranquilas que a gente vai levar um tempinho para a gente acostumar, mas são regras que valem a pena a gente ir aperfeiçoando e entendendo, tá? Primeiro passo, o que eu vou falar para vocês sobre o drawdown? Drawdown, pessoal, nós temos duas formas de encará-lo, que as mesas utilizam. A primeira delas é o drawdown EOD, né? EOD ou EOD, que seria o final do dia, tá?
Então, ele vai pegar o valor que você chegou no final do dia para entender o que foi esse drawdown. Ou seria a outra opção, trailing drawdown. Então, cada mesa vai aplicar o drawdown de uma determinada forma. Nós já vamos entender do que eu estou falando. Quando eu falo em drawdown, pessoal, parece um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa assustadora, mas não é uma coisa tão errada, tá? Aqui no Brasil, eu faço uma operação de compra lá no dólar, né? Tô na mesa proprietária brasileira e eu começo o dia no 0 a 0, perfeito? Começou o dia, eu fiz uma operação e eu atingi $500, aliás, R$ 500 de lucro, certo? Aqui no Brasil, R$ 500 de lucro. E aí eu fiz mais uma operação e eu perdi esses R$ 500. Então eu tô no 0 a 0. Efeitos de aprovação ou de repasse não vai mudar nada no meu dia a dia na mesa proprietária aqui no Brasil. Lá nas mesas americanas, dependendo do tipo do drawdown, eu vou ter um comportamento e uma forma de entender isso. A primeira observação que eu preciso fazer. A Mid Global, tá? No caso da Mid Global, na fase de teste, ela utiliza o drawdown no final do dia, tá? Esse é o primeiro conceito, drawdown final do dia. O que isso significa? Que você pode operar, você vai fazer as suas operações e vai contar lá na mesa, a título de drawdown, o resultado que você atingiu lá no final do dia. Bom, o primeiro conceito que eu preciso entender quando eu falo em drawdown das mesas internacionais, então, é o nome que os planos são dados, tá? A título de informação, quais são os nomes dos planos. Deixa eu colocar aqui uma tela limpa e eu consigo explicar melhor para vocês, tá? Exemplo, um plano de entrada da MIT, que seria o plano que a gente chama de 25K. Então, lá no saldo inicial, lá na área do trader, vai aparecer para vocês assim, ó, 25 mil, que seria o equivalente a $25.000, tá? Este plano, eu vou ter uma margem de 1.500 de ganho, né, que seria a meta, ou 1.500 também, da mesma forma, de perda, tá? Então, o que seria essa perda? A perda é drawdown, tá? Então, tá aqui, ó, draw e o down. Show! O que isso significa, pessoal? Na primeira fase, estou iniciando o dia, primeira operação. Estou iniciando o dia e eu vou fazer uma operação. Essa primeira operação, eu tive um ganho de $200, tá? Primeira operação do dia. O que aconteceu? O meu saldo foi para 25.200, tá? Meu limite de perda, aconteceu alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu estou na fase de avaliação. O meu dia ainda não terminou. Só vai mudar o meu limite de perda no final do dia, tá? Então, eu vou fazer mais uma operação. A nova operação eu fiz lá mais $200, tá? Então, meu saldo foi para 25.400. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, essa observação aqui, ó. Então, meu saldo já está em 400. Fiz mais uma operação. E aí, o que aconteceu? Eu tive um loss de $300. Perdi 300. Top? O que aconteceu? Então, eu estou com um saldo de 25.100. E aí, eu encerrei o dia. Quando eu encerrei o dia, o que vai contar para mim? O meu saldo atualizado fechou o dia em 25.100 positivo. E o meu saldo, que a gente chama de limite de perda, tá? Se transformou em 23.600, tá? Prestem atenção, eu estou falando aqui para vocês nesse caso, ó, a conta inicial ela sempre vai considerar esse número aqui, ó, 25 mil inicial, nesse caso deste plano que eu estou exemplificando. E aqui, ó, 23.500, tá? O que é esses 23.500? Esse aqui é o meu limite de perda, tá? Se eu perder $1.500 e chegar aqui, ó, nos 23.500, bater aqui, eu perdi a minha conta, ela está zerada. Então, no final do primeiro dia, foi isso que aconteceu. Meu limite de perda passou para 23.600, meu objetivo de ganho
25.100. Simples, tá? Então você não precisa se preocupar tanto com essa questão do drawdown durante o teu teste. É uma coisa que a gente precisa ficar atento. Vai começar um novo dia de operações, tá? Novo dia, segundo dia de pregão. E aí eu fiz o seguinte. Eu fiz uma operação e ela foi a $500 positivo, tá? Eu ganhei mais 500. Depois eu fiz uma operação e eu ganhei mais $200, tá? O que aconteceu? A minha conta estava em quanto? 25.100. Produzi mais $700. Agora estou com o meu saldo atualizado em 25.800. Top? Limite de perda, final do dia, drawdown. O que vai acontecer? Eu já atingi agora, então, acima desses 23.600 mais $700. Então, eu estou falando de 24.300, tá? Então, agora, se eu começar a perder nos dias seguintes, perder, e chegar aqui, ó, meu saldo chegar aqui, aí eu quebrei a conta. Top? Entendido? Terceiro dia de operações. O que aconteceu? Eu fiz uma operação e eu tomei de saída um stop de $300. Depois, tá? Vou botar aqui ao menos, stop, tá? Depois eu tive um stop de $500. E eu parei de operar aqui. E aí eu estou raciocinando. Meu Deus, o que aconteceu agora? Meu saldo era quanto? 25.800, correto? E eu perdi $800. Então, hoje o meu saldo no terceiro dia está em 25.000 redondinho. Parece lá no início como eu comecei. Mas o meu drawdown está como? Meu drawdown continua em 24.300. 24.300, ou seja, eu posso perder mais $700 ainda. Se eu não fechar o dia assim, tá? Continuei operando. Posso recuperar os 800? Posso fazer mais 300? Pode. Esse valor aqui, ó, vai atualizar somente no final do dia, tá? Chegou no final do dia, encerrei minhas operações, estou dessa forma aqui, ó. 25.000 positivo, mas o meu chão, né, o meu limite de perda é 24.300. Perfeito? Ó, o que está acontecendo? Nesse momento, eu tenho apenas $700 que eu posso perder, tá? Apenas $700. Se eu perder no dia seguinte ou no decorrer dos próximos dias em sequência $700, eu vou ter quebrado a minha conta. Então, meu limite de perda está aqui, ó, 24.300. E essa é a principal diferença entre estar operando o mercado internacional ou o mercado brasileiro. Por quê? Se no mercado brasileiro eu estiver operando e o meu saldo inicial, o plano Black lá, o plano Black eu tenho 5.000 de margem, né? Aí eu tive ganho, e o meu limite de perda está aqui, ó, 5.000. Então eu posso ganhar e perder até chegar nos 5.000. Eu tenho essa margem dos 5.000 até o final. Se eu fizer mais R$ 4.000 aqui, num determinado dia, eu posso perder 9.000, correto? Quer dizer, poderia não, né? Mas iria quebrar a conta. Mas se eu perder 9.000 aqui, tá tudo bem, porque eu perdi os 4 que eu fiz e perdi mais os 5.000. No caso da mesa americana, não é assim que funciona. Por quê? Porque o meu saldo ele vai subindo e ele vai diminuindo conforme vai subindo. Aí vocês vão dizer assim, Pazini, mas então meu saldo é 1.500, na verdade não é 1.500. Sim, ele é 1.500, só que ele é 1.500 via drawdown. Então, conforme você vai subindo, o seu limite vai subindo junto com você logo atrás que você está trabalhando, tá? Bem com calma, bem pensado, bem trabalhado, bem explicado, vocês vão ver que esse drawdown aqui, por um lado, ele atrapalha um pouquinho o entendimento, mas ele é bem saudável e bem tranquilo de ser gerenciado, principalmente na fase de teste, tá? Ele é bem tranquilo realmente, tá, turma? Então, você vai observar os teus ganhos, né? E você vai fazendo a tua curva de ganho, você não vai deixar voltar. Então, como é que faz isso? Com um bom gerenciamento de risco,
tá? Você vai fazer um belo planejamento, onde você vai ter uma operação com o teu alvo, meu alvo é $100, perfeito, $100, umas você vai ganhar, eu tenho um loss de quanto? Eu tenho um loss de $100, né? $100 de loss. E você vai respeitar. Não, perdi 100, ganhei 100, perdi 100, ganhei 100. Você tem que ser mais lucrativo, né? As operações vão ser... Você vai ter que acertar mais vezes do que perder. E aí você vai construindo o teu capital e ele vai subindo, tá? E você vai observar isso aqui, você entender que isso aqui de uma forma bem calma, com bastante tranquilidade, você vai conseguir superar isso aqui sem problema nenhum, tá? O outro tipo de drawdown, Pazini, que na primeira live eu acabei não explicando e não falando, tá? Que é o trailing drawdown, tá? O trailing, que é o que eu chamo de drawdown vivo, tá? Vivo. Como é que funciona o drawdown vivo? Ele funciona da seguinte maneira. Você vai iniciar o teu pregão, digamos, com 25 mil, perfeito? Limite de perda 23.500, que constitui um máximo de perda de $1.500. Perfeito? Perfeito. Quando estou na fase já aprovada do teste, então depois aprovei o teste, recebi meu certificado, postei lá no Instagram, marquei mídia, obrigado, estou dentro, a partir de agora vou dedicar aqui e vou observar as regras de trailing drawdown, tá? Segunda fase, bem importante, tá? Bem importante mesmo. Trailing, coloque isso aqui na cabeça de vocês. Trailing, tá? Trailing drawdown. Então, cuidar isso aqui. Como é que vai funcionar nesse caso? Iniciei as minhas operações no dia, tá? E eu fiz uma operação e minha meta é quanto? Minha meta nessa operação é $200. Ó, meta, operação. Coloquei lá a ordem oco e tal, bonitinho, né? Alvo de 200 e perda máxima eu coloquei lá de $100, tá? Perfeito. Exemplo de ordem oco, tá? Ordem oco. Perfeito. O que aconteceu? Essa operação de $200, ela foi a meu favor, tá? Então a operação começou bonitinha, e aí essa operação andou a meu favor, ela chegou em $50. Aí passou uns minutos, essa operação chegou a $100. Essa operação chegou em $125. Perfeito. E o que o Pazini fez? Estou olhando a operação. Estou olhando a operação, ela foi a 125. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a minha ordem oco era de perda de $100? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa ordem para aquilo que a gente chama de break-even, tá? Eu vou trazer ela para o BE. O que é trazer para o BE, pessoal? Trazer para o 0 a 0. Então, se a operação voltar, não for até meu alvo final de 200 e voltar, eu vou sair no 0 a 0. Massa! É uma postura normal dos traders, né? Proteger a operação se ela volta. O que aconteceu nesse caso? Essa operação atingiu um pico máximo de 125. E aqui tem um problema, uma dificuldade. Porque às vezes eu não estou olhando a máquina, eu não estou olhando a operação. Porque eu não sei o quanto ela atingiu de máximo. Isso eu preciso tomar cuidado quando estou operando esse mercado aqui. Então, eu vi que foi 125. Talvez foi 126, talvez foi 127, por causa da volatilidade, eu não enxerguei direito. Mas essa eu vou considerar que ela foi a 125 e ela voltou para o 0 a 0. Nesse mesmo minuto que ela voltou ao 0 a 0, perfeito. O que aconteceu com esse saldo aqui em cima? Ó? O que aconteceu? Meu saldo está em 25 mil, porque eu saí no 0 a 0, não tomei um loss. Mas a minha perda acabou subindo. Ela foi a 23.625. Tá? Ao vivo, online, sem ter fechado a operação. Aliás, fechei no 0 a 0. Mas o meu fundo foi subindo junto com a operação. Então, olha só. Meu limite de perda, que estava em 23, ele foi subindo. Subiu um pouquinho. Parou aqui, ó. 23.
Aliás, era 23.500, né? Ó, ele foi a 23.625. Tá? Ó, 25 aqui. Entendido? Nova operação. Fiz uma operação igual essa aqui. 200 de alvo, 100 de perda. Essa operação, vamos dar um exemplo. Ela subiu, tá? Ela subiu. Ela foi $50, $100. Chegou a $100 positivo, tá? Ela foi subindo. E aí, o que eu fiz? Coloquei no 0 a 0. 0 a 0. Botei no break-even novamente, tá? Protegi a operação. Por quê? Porque eu tô com um alvo de 200. Quero que chegue lá nos 200. Mas essa operação foi somente $100 e voltou para o 0 a 0. Aqui está o pulo do gato. Qual é o meu saldo aqui no drawdown, pessoal? Quem está assistindo, raciocina. Eu vou dar um segundinho para você pensar. Qual é o teu saldo aqui? Será que subiu de novo? Tá? Não, não subiu. Por quê? Meu limite de perda está em 23.625. Então, eu estou com o saldo em 25, subiu novamente, ó, subiu novamente e voltou, mas está no 0 a 0. Aqui mudou? Não, não mudou. Por que não muda, Pazini? Nossa, que complicado. Não muda porque eu não fiz um topo novo de valor de ganho, tá? Por quê? Porque essa operação aqui, ela subiu somente 100. Então, qual é o limite que ela chegou? Ela chegou, digamos, no 23.600. Eu não fiz um topo maior. Somente 23.600. A operação subiu somente $100. Eu não criei um novo topo. Então, esse limite de perda aqui, ó, continua 23.625. Então, a minha margem continua o mesmo tamanho. Por quê? Porque eu não fiz um novo topo, tá? Quer que eu explique novamente? Explico novamente, não tem problema. Quem já entendeu bem, quer pular o vídeo, passa para frente. Eu vou repetir esse passo a passo porque ele é complexo para algumas pessoas que estão iniciando e precisam entender isso aqui. Fiz meu saldo, ó. Meu saldo inicial, a gente considera 25 mil início, tá? Início. Limite de perda, ele está aqui, ó. Imagine que é uma conta corrente que o limite começa em 23.500, tá? Ó, começou a operação. Ela foi andando e chegou a $150. E o que aconteceu? Eu não zerei essa operação. Eu não zerei. Esse saldo aqui, ó, que é o máximo que eu posso chegar em perda, se tornou 23.650. É conforme o topo de ganho que eu atinjo, tá? $150. Essa operação, eu deixei ela voltar ao 0 a 0. Ela voltou para o 0 a 0, tá? O que aconteceu? Aqui, ó, pessoal, os 25 mil continuam intactos. Meu limite, meu objetivo de ganho para subir a 26.000, 26.500, que é a minha meta, não atingiu. Não mudou, porque eu saí no 0 a 0. Mas o meu limite de perda subiu. E isso é durante a fase conta real, tá? Após a aprovação. Então, o que aconteceu? Entre esses 23.500 até o 23.650, criou-se uma espécie de janela, onde o meu limite só vai ser renovado quando eu atingir um novo ganho, quando eu chegar a um novo topo. Enquanto não chegar esse novo topo, esses 23.650 continuam paradinhos, quietinhos aqui, tá? Então você tem que tomar o cuidado de que quando vai renovando o topo, aí sim o teu limite vai modificando, senão não. Senão ele fica ali quietinho, 23.650. Então, tô aqui quietinho, 23.650. O que aconteceu? Iniciei uma nova operação. Ó, meu saldo está quanto? 25.000. Limite de perda novo, 23.650. Essa nova operação que eu fiz, tá? O que eu tenho de limite aqui? Vamos calcular? Inicialmente eu tinha um limite de perda de $1.500, correto? Quando a operação fez 150 e voltou,
no 0 a 0, meu limite de perda já diminuiu para 1.350. Aí você vai dizer assim para mim, ah, Pazini, então é por isso que ninguém gosta de mesa americana, porque é uma enganação, porque olha só, a operação só andou, já diminuiu o meu limite. Pessoal, vocês precisam encarar o limite de perda do trailing drawdown e do drawdown mesmo em si como uma margem dinâmica. Ele não é para você ter ele para o resto da tua vida. E assim deveria ser, inclusive, lá no nosso capital real, né? Não é que é uma enganação. Você tem de fato 1.500 e esses 1.500 você vai navegar dentro destes 1.500. Você vai navegar dentro dos 1.500. Então você não tem que ficar se preocupando. Ai meu Deus, já diminuiu 150. Calma, relaxa. Você, afinal de contas, tem ainda 1.350 dólares de margem. Tá? O que vai acontecer? Fiz uma nova operação. Alvo, 200 dólares. E essa operação andou a meu favor 200 dólares e eu ganhei. Saí no topo dessa operação. O que vai acontecer? Vamos atualizar nosso saldo. Nosso saldo atualizou para saldo final 25.200. Limite de perda foi para onde? Ora, 150 já tinha andado antes, correto? Ó, 150 já tinha andado antes. Agora andou 200 além da operação anterior. Aliás, andou 50 além da operação anterior. 50. Então, meu novo topo é 700. Ó, meu novo limite de perda passou a ser 23.700. Tá? Isso aqui é um conceito que demora para a gente ir acostumando. Demora, eu sei que demora. Não é uma coisa assim, ó, no primeiro dia você começou a operar, você já acostumou. Mas, observa aqui, qual é o limite de perda total que eu tenho agora? 1.500 dólares. Tá? Então, aquele limite de perda inicial lá dos 1.500 já retornou aqui. Quando? Quando eu saio no topo da operação. Tá? Então, aqui é uma dica que eu dou para vocês, quem vai começar a iniciar o mercado financeiro internacional, mesa proprietária. Dica número 1. Nesse caso aqui, ó, 01, dica 01. Sair no ganho máximo, vamos chamar assim. Esse conceito aqui, ó, é bem importante. Você tem um alvo de 200, tenta sair no 200. Ah, Pazini, mas eu tenho uma operação que eu vou entrar com 2 contratos, vou fazer uma parcial quando chegou lá nos 100 dólares, mas eu tenho mais um outro contrato para mais 100 dólares. Perfeito. E aí aquele gráfico começou, você está comprado aqui, né? E aí faz um candle assim, ó. Faz um candle que subiu, bateu parcial, aí mais um candle, continuou subindo e o teu alvo está aqui, ó. Você está sentindo que não vai chegar lá e você quer trazer esse objetivo para cá, ó. Traz para cá, mas deixa o preço ir pegar o teu ganho, tá? Deixa o alvo aqui e deixa ir pegar teu ganho. Essa é uma dica bem importante. Por quê? Se o preço faz isso aqui, ó, subiu, e aí você trouxe o teu stop gain para cá, embaixo da barra, e entre esse espaço aqui, ó, deu 50 dólares de diferença, e ele foi e voltou, você já está 50 dólares abaixo. Então é melhor você sempre sair aqui no topo do candle do que você sair aqui na metade do candle ou aqui embaixo no candle. Você está vendo que isso aqui está acontecendo? Saia no topo. Dica 01. Tá? Dica 01. Observa isso. Dica 01. Nessa fase, tá? Sair da operação no topo do ganho. Ah, mas o meu alvo era 200 e eu saí com 180. Não tem problema, tá? Ó, o candle tá subindo, tá aqui o candlezinho subindo. Você traz o teu alvo para mais perto, não precisa pegar os 200, não tenha ganância. Mas é melhor você sair aqui do que você deixar essa operação voltar. E aí você sai aqui.
Tem problema de deixar voltar? Não, eu faço isso diariamente. Não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Fica mais confortável para mim, principalmente quando estou iniciando. Sai no topo da operação. Outra coisa, é interessante fazer parcial ou não fazer parcial? Isso aí o teu gerenciamento vai dizer para ti. Você tem que ir se acostumando. O que eu acho interessante da parcial desta fase? Eu considero importante, sim, fazer parcial, tá? Por quê? Você tem dois contratos. Com dois contratos, eu estou subindo mais pesado. Eu atinjo $100 mais rapidamente. Se eu deixo uma parcial aqui e coloco, sei lá, $50 no bolso, e esse preço resolve voltar ao zero a zero, eu volto somente com um contrato. Então, ao invés de ter um drawdown de menos 100, eu vou ter um drawdown de menos 50. Aumentou um pouquinho meu ganho, que não é tão importante, mas o meu drawdown não foi tão grande, não foi tão pesado. Então, eu vou dizer para vocês, eu operando no mercado internacional, muitas vezes faço várias parciais mais pesadas de, às vezes, 60%, 70% da minha mão e tento ir conduzindo ao alvo final uma mão mais reduzida, mais leve. Neste caso, quando estou preocupado com o drawdown. Então, isso aqui é bem importante que você tenha esse conceito na ponta da tua língua, tá? O quanto você deixa essa operação voltar contra você ou não, tá? Então, olha só, eu falei para você sobre drawdown, tá? Sempre quando vocês lerem por aí alguém escrevendo assim, ó, DD é drawdown. Drawdown, teste, final do dia. Então você não precisa se preocupar tanto. A operação subiu, desceu, ó, foi $500 a teu favor, voltou para o 0 a 0, foi, voltou, não tem problema nenhum. O teu limite de perda está aqui embaixo, travadinho, em 23.500 ou o saldo que iniciou, tá? Vai contar o quê? Fechou o dia, beleza. Quanto deu? Ah, ele subiu $200 na conta dele, maravilha. Final do dia, aí você tem um novo topo. Aí ele vai lá e atualiza para você, 23.700. Drawdown da fase, não, drawdown, fase conta. Na MID, a gente chama isso aqui de conta Pro, tá? Aprovada, conta Pro. Na conta Pro, você tem então o drawdown trailing, que é aquele drawdown que vai subindo conforme a tua operação vai subindo. É problemático, traumatizante? Sabe quando? Quando você enche a tua mão lá com 20 contratos, né, do micro, e aí a operação subiu $1.000 numa paulada só, e você deixou voltar os $1.000 para o zero a zero. O que aconteceu? A tua margem inicial, que era 1.500, em uma operação você consegue reduzir ela para $500. E aí você vai ter um trabalhão para recuperar e colocar essa conta em dia, tá? Então cuidem isso. Por que o Pazini é chato em falar? Não utilizem muitos contratos, porque Nasdaq se movimenta muito. Esses dias eu peguei para fazer um teste, conhecer o ativo. Olha só, eu não conhecia o ativo. Fui fazer uma operação e sem querer entrei num contrato que era um contrato cheio. Sem querer, cliquei nele e quando eu vi, ele movimentou 10 pontinhos e estava movimentando $450 na minha conta, que tem uma margem de perda máxima 1.500. Então ele fez assim uma pequena movimentação, significou $450 de perda. Sorte que não era minha conta aprovada, era uma conta teste. Quando eu vi a burrada que eu fiz, para não usar outra palavra, eu não pensei, pessoal. Eu não pensei. Eu fui e cliquei em zerar, tá? Então não pensa. Tem uma das regras de livros sobre consistência, né, gerenciamento de risco, que sempre diz assim, uma regra muito clara. Pior do que você estar errado é permanecer errado. Você viu que fez algo errado, saia e não raciocine. Só saia da operação. Só saia da operação. Ah, mas podia ter voltado no 0 a 0? Podia. Essa mesma conta, nesse caso, nessa situação, eu perdi $450. Alguns segundos depois ela voltou para o 0 a 0. Eu não teria me atrapalhado. Mas, e se eu espero alguns segundos e ela movimenta mais 20 pontos
eu teria quebrado a conta em poucos segundos. Por quê? Cliquei num ativo muito pesado. Então, cuidem, para vocês que estão iniciando, quais os ativos que vocês vão operar. Qual é o peso desses ativos? Cuidem sobre isso. Top? Maravilha? Deixa eu seguir aqui com a nossa apresentação para a gente analisar os próximos passos, tá? Então, falei sobre o drawdown, expliquei bem certinho sobre o drawdown do teste e drawdown da prova, que são conceitos que você precisa ter aí na sua ponta da língua, tá? Próximo conceito que a gente vai entender aqui, ó. Após a aprovação, colchão, tá? Palavra colchão. Antes da prova, você não se preocupa com o conceito de colchão. Durante a prova, o teste, não se preocupa com o conceito de colchão. Isso aqui é uma preocupação, lógico que você precisa entender o conceito, mas é uma preocupação depois que você aprovou o teu teste. Você aprovou o teu teste, você vai se preocupar com o colchão, tá? Após a aprovação da conta, já operando em conta aprovada, nosso primeiro objetivo é atingir o valor do colchão, tá? Lá nas mesas internacionais, todas as mesas internacionais têm esse objetivo, que é a questão do colchão. Colchão é uma meta, é um ponto seguro. O valor do colchão é igual ao valor da sua perda drawdown conforme o plano. Por que eu falei isso? O colchão é fixo para todos? Não. Você tem um plano de $1.500 lá, ou 25K, de perda. Você pensa na perda. Colchão é o valor igual ao valor da perda, margem. Então, a perda máxima é 1.500, então o teu colchão é 1.500. Se você escolher o plano 50K, ele tem meta de $3.000 e perda de $2.000. Então o valor do colchão é $2.000. Top, perfeito. Então você vai cuidar isso, tá? Primeiro objetivo que você precisa ter é atingir o valor do colchão. Quando a gente atinge o valor do colchão, nós não precisamos mais nos preocupar com o drawdown, ele vai travar. Esse valor é uma margem construída para a segurança da mesa proprietária e do próprio trader, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, plano de 25K, tá? Plano de 25K, qual que é a meta? A meta é $1.500, tá? Então, a margem do plano é 25 mil, meu limite de perda inicial 23 mil, aliás, 23.500, tá? Isso compreende um colchão de 1.500. Quando é que a mesa trava o meu drawdown? Quando eu atinjo no colchão, qual é o colchão que eu preciso fazer? É 1.500 ou valor do plano mais $100. Então, se é a conta de 25K igual a 1.500. Depois vocês vão olhar lá os outros planos, tá? Plano 50K igual a $2.000. Então, isso aqui vai variar. Os $100 não. Os $100 são para todos os planos, tá? Então, minha meta principal. Comecei a operar. Então, num dia lá, fiz 300. No outro dia, eu fiz 500. No outro dia, eu fiz 200. Tá? Já tô com 1.000. Aí, no quarto dia lá, eu fiz 250 de ganho, né? Tô acertando, ganhando, indo bem numa sequência muito boa. Depois, eu fiz mais $250. Perfeito. Atingi os $1.500 e no sexto dia, ou até aqui no último, fiz 350, mas eu atingi os $1.600. Esse era o meu objetivo. Por que é meu objetivo, Pazini? Porque aí é o seguinte, eu mando o drawdown para o espaço, eu não preciso mais me preocupar. A partir do momento que eu tenho uma conta 25 mil e eu cheguei, ó, a conta de 25 mil, eu fui trabalhando nela e ganhando e cheguei em 26.600. Essa aqui é a minha meta do coração, 26.600. No dia seguinte, vou começar a operar. Perdi 200. Onde é que está meu limite de perda? Aliás, ó, minha meta é essa aqui. Onde é que ficou o meu drawdown? Lembra que eu sempre mostrava para vocês aqui em cima, ó, o 23.500? Que ia subindo, subindo, subindo? Muito bem. Esse valor dos 23.500 aqui, ó, se transformou em 25.100. Top? Então, meu limite de perda agora é 25.100. Acabou.
Fiz no primeiro dia lá, depois de aprovada a conta. Aprovei a conta, ganhei 200. O que aconteceu? Minha conta foi para 26.800. Vou botar aqui o drawdown. Meu drawdown está em quanto? 25.100. Aí eu operei mais um dia. Mais um dia, tá? Depois que eu já aprovei a conta, certo? Aí eu fiz mais $200. Top. Massa. Minha conta foi para quanto? Minha conta foi para 27 mil. Meu drawdown está onde? 25.100. Aí é o seguinte, eu fui para o terceiro dia de operação de conta real e fiz $1.000. Tá? Então, ó, mais 1.000. Qual é o meu saldo? 28 mil. Quanto está meu drawdown? 25.100. Entenderam? Drawdown travou, gente. Nunca mais vai sair daqui. Ah, Pazini, fui para o outro dia lá. Quanto que eu tenho de margem falando nisso? Nesse caso aqui, ó. Quanto que eu posso perder? Agora, aquela continha que a gente começou, que o limite de perda era $1.500, quanto de limite tem essa conta hoje? Ora, 28 mil menos 25.100. Isso daria $2.900 de perda. De perda. Então, se eu começar nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. Tô com 28 mil de saldo. Ah, fiz um dia, tive um dia de fúria. Perdi $2.000. Perdi $2.000. Meu saldo foi para quanto? Meu saldo baixou para $26.000. Meu drawdown está quanto? 25.100. Então eu tenho quanto de limite? Olha, tu só tem ainda $900, porque você perdeu 2.000 aqui. Mas os 25.100 estão travados. Os 25.100 estão travados. Então você aumentou a tua margem, você construiu a tua margem. Esse é o benefício do colchão. E aí você não tem que estar se preocupando com o drawdown. Lembra que inicialmente você não podia perder mais $1.500? E nesse exemplo que eu dei agora, você perdeu 2.000 num dia de fúria, e aí perdeu os 2.000, mas a tua conta continua ativa. Por quê? Porque você está trabalhando dentro do dinheiro que você já produziu, tá? Produziu. Esse é um conceito bem importante que você precisa ter na ponta da língua, tá, pessoal? A questão do colchão. Então, primeira meta do trader de mesa proprietária, depois aprovar, é atingir o colchão. Bateu o colchão, o céu é o limite. Quando é que esse colchão vai mudar? Os 25.100 ali vai ficar para o resto da vida. Você pediu um saque, tá? Então você tá lá e você pediu um saque. Você tem que preservar os 25.100. Você nunca pode ter um saldo abaixo disso. Aliás, seria abaixo de 26.500. Por quê? Porque $1.500 obrigatoriamente você precisa deixar na tua conta, tá? Precisa deixar na tua conta. Mas a gente já vai falar sobre isso na sequência, tá? Então, aqui eu falei para vocês sobre o colchão. A gente produziu um colchão. Vocês entenderam que eu vou trabalhar o meu ganho e minha perda dentro do colchão, sem estar preocupado com a questão do drawdown, tá? Outro conceito importante, mesas proprietárias internacionais. Aqui eu tenho regras de consistência que eu preciso seguir pelo benefício que as mesas me oferecem. Ela me oferece alguns benefícios, mas ela exige, por outro lado, uma espécie de cobrança, tá? Então, por padrão, as mesas americanas exigem do trader algum fator de consistência em suas operações. Não é para te adivinhar, olha, entrei lá com 10 contratos, fiz $2.000, quero sacar. Não. Você tem que ter ganhos padrões, tá? Você tem que manter um padrão de ganho, Para entender esse fator, é necessário acompanhar dia a dia o resultado atingido. O maior valor feito em um dia não pode ser superior a 40% estabelecido pela mesa, a um percentual estabelecido pela mesa. No caso da mídia em específico, são 40%, tá? Diante de todo um valor produzido. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês esse conceito aqui também da mesma forma. Vamos lá. Então, pessoal, eu falei para vocês que eu precisaria atingir, primeiro passo, meu drawdown. Então, a minha conta é de quanto? Minha conta é 25 mil e eu preciso atingir quanto? $1.500,
que é o meu drawdown, tá? Mais 100. Maravilha. Então, eu estou falando para vocês que eu preciso atingir $26.600, tá? Saque mínimo da MID, $200. Isso aqui eu achei bem interessante, tá? Na MID, o valor mínimo para você solicitar de saque é $200. Em outras mesas americanas, você às vezes precisa pedir, atingir $1.000, $2.000, depende a mesa, depende da regra da mesa, tá? O que a regra da MID vai dizer para mim? Olha, Pazini, o teu melhor dia operado não pode representar mais do que 40% nas regras de consistência, tá? 40%. Perfeito. Então, eu vou atingir no mínimo, eu vou atingir o mínimo para poder fazer meu saque, tá? Então, eu estou falando para vocês sobre $26.800, que seria o colchão mais 200. Assim, eu posso pedir um saque de $200. Então, esse aqui é o valor, o saldo que eu atingi. Na prática, ele significa que eu fiz $1.800. Então, Pazini, eu faço 1.800 e posso solicitar 200? É isso aí. Onde é que ficou os outros 1.600? É teu colchão que você vai deixar guardado. Quanto representa, pessoal? 40% de $1.800, tá? Já fiz esse cálculo aqui para facilitar. Então, 40% de 1.800 significa $720. Então, olha só, um dia não pode ser maior do que $720. Então, o meu limite em um somente dia tem que ser 720. Né? Esse aqui é o máximo do meu dia operado. Então, isso aqui vai servir como referência para mim quando eu vou fazer meu saque. Então, vamos lá. Como é que eu atingi esses 1.800 iniciais? Olha, Pazini, num dia eu fiz 300. No segundo dia eu fiz 300. Terceiro dia fiz 300. Quarto dia, 300. E no último dia, porque eu tenho que operar no mínimo 5 dias na MID, tá? Eu fiz 300. Quanto que dá $300 vezes 5? 1.500. Eu não atingi os 1.800. Então, certamente, se eu atingir os 1.800, eu fiz mais valores do que isso aqui. Tá? Fiz mais valores que isso aqui. Agora, Pazini, você fez 500, 500, né? 5 dias de 500. Quanto você fez? Eu fiz $2.500. Eu atingi não somente os 1.800 que eu queria inicialmente, como fiz até mais, tá? Ah, então nesse último dia aqui, se eu não operei, então aqui até aqui eu já tenho 2.000 de saldo, né? Aqui eu tenho 1.500, aqui eu tenho 2.000. Eu já estou superando. Então nesse quarto dia aqui, ó, nesse quarto dia aqui, eu fiz somente 300, tá? Então fiz 500, 500, 500, 1.500 mais 300. Então 4 dias igual 1.800. Tô dentro da regra? Não, não estou dentro da regra. Eu tenho que operar no mínimo 5 dias. Então, mas aí no quinto dia eu faço quanto? Aí no teu quinto dia você vai lá e faz mais $100, né? $200. Você faz algum valorzinho para fechar o quinto dia. E aí vai fazer um cálculo, né? E entender. Você em algum dos dias, você produziu lá $2.000. Digamos que você fez no último aqui 200, só para bater. Então, olha só, como isso aqui não fecha com os 720. Você tem que ver o saldo que você está naquele dia e aí desse saldo ver os 40%. Então não adianta você fazer um planejamento em cima dos 1.800, saber que isso aqui é o teu saldo. Você tem que esperar chegar lá no final do teu período e entender quanto que você atingiu, tá? Quanto você atingiu. Deixa eu fazer um outro exemplo mais prático que eu gosto de repetir. Quem já entendeu bem o conceito pode pular e para a sequência do vídeo, tá? Exemplo, outro dia aqui. Eu fiz $1.000. No outro dia eu fiz 200. No outro dia eu fiz 300. No outro dia eu fiz 200. No outro dia eu perdi 200. No outro dia eu perdi 300, tá? Eu estou operando mais do que 5 dias.
Mais de 5 dias tá legal? Sim. Mais de 5 dias, ok. Eu tenho que ter 5 dias positivos, tá? Aí no outro dia eu fiz 100 e no outro dia eu fiz 500. Top? Ficou muitos dias que vão ter que calcular. Então, aqui, ó, 1.200, 1.500, 1.500, 1.700, perdi 200, voltei para os 1.500, aqui eu voltei para 1.200, aqui eu fui a 1.300 e aqui eu fui a 1.800, tá? Então eu atingi aqui sim R$ 1.800. Maravilha. Então eu pego todo este valor e aí eu vou calcular. 1.800. Com 1.800 eu posso solicitar saque? Pode. Por quê? Porque você está acima do colchão. Sobrou quanto? Sobrou 200. $200 bate o valor mínimo para sacar? Sim, posso. Maravilha. Destes 1.800, qual é o máximo por dia que eu posso fazer? $720. Aí eu vou olhar aqui a regra de consistência. Putz, mas teve o primeiro dia eu fiz $1.000. O que aconteceu? Posso solicitar o saque? Não, porque eu não estou dentro da regra dos 40%. Pazini, perdi todo o meu trabalho que eu fiz? Não, você não perdeu todo o trabalho que você fez. Eu vou te explicar por quê. Acompanha comigo o raciocínio. Você está com 1.800, certo? Quanto você precisa atingir? Então, olha só, eu fiz aqui mais $500 no dia seguinte. Se eu fizer mais $500, eu vou estar com 2.300. O que eu tenho que fazer? Entender quanto que é 40%. 40% de 2.300. Vamos pegar a calculadora? Deixa eu voltar para a calculadora aqui, ó. 2.300 vezes 0,4. 920, tá? Então, olha só. Tô na regra de consistência? Tô na regra de consistência? O máximo que eu podia atingir aqui, R$ 920 em um dia. Quanto que eu tenho lá naquele maior dia lá? Putz, $1.000 ainda. Fiz um dia, $1.000. Tô dentro da regra de consistência? Não, não posso solicitar o saque. O que vai acontecer? Eu vou operar mais um dia. Aí eu fiz mais $500, tá? Quanto que dá 40%? Aí eu já estou com, ó, então é mais, ó, eu vou pagar aqui, ó, mais 500, eu já estou com $2.800. Quanto que dá 40% de $2.800? Vamos calcular. 2.800 vezes 0,4. 1.120, tá? Então, você não precisa ficar tão preocupado com isso aqui, porque o teu dinheiro você não perdeu. Então, agora é o seguinte, você já está com 2.800. E o limite máximo de um dia vai ser 1.120. Qual é o limite máximo que você fez? Ah, eu fiz 1.000, Pazini. $1.000. Tá dentro da regra dos 40? Tá. Perfeito. Cheque. Tenho 5 dias positivos? Tenho. Cheque. Né? Aliás, tenho mais do que isso. Eu tenho vários dias aqui. Ó. Mais do que 5 dias positivos. Top. Tenho mais do que 200 para saque? Tenho mais que 200? Tenho. Maravilha. Pode solicitar o saque. Qual é o valor do saque que você pode solicitar? Tá? Você não vai solicitar 200 saque. Você tem que deixar o teu colchão lá. Então, nesse caso, qual é o colchão? Eu preciso deixar lá de saldo no mínimo $1.600. Então você tinha o objetivo inicial de sacar 200, mas você não pôde porque você não atingiu as regras de consistência. Nesse momento você já atingiu. Então você pode dizer, Mid, eu quero sacar. Quanto você quer sacar, Pazini? Olha, eu vou deixar o mínimo. Eu vou deixar só o colchão, os 1.600. Então, sobra quanto? Sobrou 1.200. Você vai mandar lá na área do trader dizendo o seguinte, eu quero solicitar 1.200 traders, $1.200. Então você pode solicitar esse saque. Qual é o limite máximo que a gente pode sacar? Tem que olhar bem certinho no regulamento, não vou lembrar. Mas as primeiras vezes a gente pode sacar, se eu não me engano, até o valor do colchão, tá? O valor do colchão é quanto?
$1.500. Então, digamos que eu tivesse mais do que 1.500 aqui para sacar, eu não poderia solicitar mais do que 1.500, mas o dinheiro não se perde, fica ali guardado no teu colchão e você vai continuar operando. Maravilha. Então eu saquei aqui $1.200, ou se eu quis deixar um colchão maior, eu quero deixar 2.000 de colchão, posso? Pode deixar 2.000. Então, em vez de sacar 1.200, você vai sacar $800. E você deixou um colchão maior, não tem problema. Então, o valor que você deixou lá, o valor que você deixou de colchão, você vai começar tudo de novo. Ah, vou deixar 1.600 do colchão. Top. Aí você vai começar a operar novamente. Quanto que eu preciso operar no mínimo? 5 dias. Preciso 40% de consistência. Aliás, 40%, de consistência, mas seria 40% do melhor do meu dia. E preciso também operar, sacar no mínimo $200. Tá? $200. Top? O que eu vou fazer aqui? Pazini, agora eu vou tirar a mão e não vou mais operar pesado. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro dia, vou fazer $50. Depois eu vou fazer 50, 50, 50. Quinto dia, 50. Total, fiz $250. Do total que eu tenho, que eu produzi, tá? $50, 250. Eu operei 5 dias positivos? Sim. Então, 5 dias, cheque. Né? 40% do que eu produzi aqui está correto? Cheque. Está ok. Saque mínimo, $200. Tenho? Tenho. Então, eu posso solicitar o saque de $200. Tá? Tá, pessoal? Então, continuidade, tá? Próximo conceito importante que a gente precisa observar aqui na questão das mesas americanas, tá? A outra regra de ouro, regra de horários. Então, isso vai variar conforme cada mesa proprietária internacional. Lá fora, como a volatilidade aumenta demais, tá? Nas divulgações econômicas importantes, tá? Então, nós temos que observar muito o calendário. Então, aqui no Brasil, o trader geralmente já observa, já olha o calendário. Ele já olha o calendário. Pessoal, vamos cuidar que a abertura do americano lá à vista é tal horário, não estar posicionado, vamos tomar cuidado. Mas lá fora, não é só tomar cuidado, a gente não pode estar posicionado em operações conforme as regras de cada mesa. Então, algumas mesas dizem assim: você só pode abrir operações 5 minutos depois. Ou 5 minutos antes, você já tem que ter encerrado as suas operações dos horários, tá? Então, quais seriam estes horários que a gente precisa observar? Cada mesa você vai ter que olhar o regulamento. No caso da MID, tá? Na MID, diz o seguinte, lá, bem especificamente, 3 estrelas, notícias 3 estrelas, da agenda econômica americana. Ponto? Show? Beleza. Nunca estar posicionado na abertura do mercado das ações, né, no mercado à vista americano. Ou seja, hoje, atualmente, conforme fuso de hoje e observando sempre a questão do horário de verão, né, horário de inverno, você tem que sempre estar atento. Que horário é esse? Hoje, estou falando esse vídeo aqui em agosto, nós estamos com abertura às 10h30 da manhã. Então, 10h30 não posso estar posicionado. Você vai olhar as suas notícias 3 estrelas no mercado, geralmente é 9h30 da manhã, 10 horas, né? Às vezes tem notícias às 4 horas, às 14. Pronunciamentos, né? Tem que observar isso também. No caso da mídia, especificamente, o que diz a regra? Não posso estar posicionado 1 minuto antes e 1 minuto depois, tá? Então, vai abrir o mercado 10h30, então 10h28 no máximo, o correto diz a regra 29. Mas 10h28 encerra a tua operação, você não pode estar posicionado. Pazini, mas essa regra é muito ruim, né? Eu posso estar bem vendido lá um ponto e quero aproveitar toda a volatilidade e continuar a favor. Entendo a tua frustração, mas é importante você entender que a mesa propõe as regras e você adere, né, às regras do jogo, se você quiser. Você não é obrigado a operar as mesas americanas, seja mid, seja qualquer que seja a mesa. O que acontece? Essa regra de volatilidade, pessoal, faz bem tanto para a mesa, que se preserva seu próprio capital,
quanto para você, trader, né? Quanto para você. Então, vamos analisar. Digamos que você está comprado na hora da notícia e você está posicionado lá em 5 contratos e em Nasdaq. E, cara, dá uma volatilidade e subiu 200 pontos, 5 contratos, isso dá mais de $1.000. Ou, sei lá, 10 contratos, foi para $2.000 naquela hora da volatilidade. Vai acontecer duas coisas. Uma, você vai rir de feliz porque subiu muito o teu ganho, maravilha, ponto. Ou, outra possibilidade também é que quebrou a tua conta, né? Afinal de contas, a margem era $1.500 e você estava posicionado e perdeu $2.000, quebrou a tua conta. Você ficou chateado, perdeu a conta. Então, você não observou isso. Agora, se você fez $2.000 de lucro, isso não vai atrapalhar a tua regra de consistência? Vai. Olha o trabalhão que você vai ter depois disso. Então, nem sempre é interessante fazer um ganho muito expressivo e nem ter uma perda expressiva. Então, é uma regra de consistência das mesas internacionais. Outra coisa, você que vai começar a operar mercado internacional. A gente não tem hábito de estar olhando notícias 3 estrelas de outros países, né? Notícia 3 estrelas da China, sei lá, do mercado europeu, né? Bolsa da Alemanha. Por que eu estou falando isso para vocês? E geralmente lá no grupo eu acabo avisando, pessoal, hoje às 2 da manhã vai ter notícia 3 estrelas, porque às vezes tem trader que opera de madrugada. Hoje às 11 da noite vai ter uma notícia 3 estrelas na China. Você não está infringindo regras estando operando nesses horários na mídia. Tem mesas que não aceitam, tá? Tem mesas que não aceitam. Mas na mídia você não está infringindo as regras. Porém, você está se expondo ao risco. Então, quem vai iniciar mercado americano não está acostumado a olhar notícias durante a noite. E as notícias acontecem. Então, para o seu bem, para a sua preservação, observa isso. Tal horário vai ter notícia. Talvez a volatilidade te ajuda, mas você tem que estar atento, né? Você precisa estar atento naquela volatilidade. Outra coisa, você está na mesa real. Imagina comigo, a volatilidade é tão grande que aí quando vê você tá posicionado, às vezes com um contratinho, dois, e aí dá aquela espichada de $1.000 para cima e em 3 segundos volta $1.000. Não deu tempo de você zerar a tua operação, mesmo que seja com 2, 3 contratos. E aí você tá ferrado na questão do drawdown, tá? Outra coisa, pode correr o risco, assim como acontece aqui no Brasil, sejamos honestos, de pular a ordem pro tamanho da volatilidade, né? Eu coloquei um stop de 200, mas a volatilidade às vezes é tão grande, que num caso de guerra, num caso, sei lá, uma notícia mais relevante, que pode pular a tua ordem e aí pode quebrar a tua conta. E aí você vai reclamar para quem? Você vai reclamar para a mesa e você vai reclamar para a Nelógica, né? Como se eles fossem responsáveis por você estar posicionado num horário de notícia. Então, saiba entender quando é a sua responsabilidade e quando é a responsabilidade dos outros também, tá? Por isso que a mesa já orienta, não esteja posicionado nesses horários. Ah, Pazini, mas eu estava posicionado na hora que estourou a guerra, na hora que aconteceu um problema lá com o petróleo. Pode acontecer. Você pode aferir lucros e você pode aferir um prejuízo. E isso faz parte da renda variável, isso faz parte dos riscos do mercado financeiro. Imagina se você está na tua conta real, esses riscos acontecem também, tá? Então, trader precisa estar ciente dos seus riscos, das coisas que você está fazendo, tá? Fique bem atento às regras. Então, observem as regras de horários, porque nós não estamos muito atentos e acostumados a estar observando isso aí, tá? Algumas observações que eu deixo no geral, então, sobre vantagens e desvantagens do mercado internacional, desvantagens, dificuldades, que eu acredito que talvez seja a principal, dominar o conceito de drawdown, mas eu não canso de fazer vídeo e tirar dúvida. Me chama no Telegram, me chama no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, procura lá, Pazini, ProRenco. Manda tua dúvida, manda suas perguntas, que eu estou sempre tentando ajudar a turma para entender esse conceito, porque eu vejo muita vantagem em a gente vir operar mercado internacional. Há um tempo necessário para conhecer esses novos ativos, então eu vou precisar, vou começar a operar agora o euro-dólar, né? Vou começar a operar Nasdaq, porque eu não estou acostumado. Então eu preciso dar esse tempo, permitir a mim mesmo, eu não vou sair operando e no primeiro mês fazendo meus ganhos, os meus resultados. Eu preciso estar ciente do que eu estou fazendo, tá? Compreender as regras de repasses nas contas internacionais. É uma dificuldade entender regras, mas por outro lado eu tenho facilidades porque são mais rápidas. Eu tenho acesso ao repasse e ao dinheiro mais rapidamente do que nas mesas brasileiras, tá? Outra dificuldade, estar iniciando uma experiência do zero. Aqui eu até coloco como uma dificuldade, porém, eu digo para você,
Dificuldade foi quem começou o mercado financeiro internacional sem nenhum conteúdo como esse que eu estou abordando para você, tá? Mastigando o conteúdo para você. Tem diversos canais de qualidade que explicam esses conteúdos. E o meu é mais um canal que tenta ser o mais didático, mais explicativo possível. Alguns colegas até reclamam, alguns comentários, mas é muito extenso os teus vídeos. Sim, porque eu tento mastigar. Para algumas pessoas os conceitos são mais fáceis de serem absorvidos e entendidos, e para outras pessoas parece que é mais complexo que uma fórmula matemática, tá? Outra dificuldade, barreira da língua inglesa. Então, temos diversas mesas internacionais e a maioria delas tem o suporte totalmente em inglês, onde você não consegue nem por chat tratar. Você tem que estar mandando tickets, né, por e-mail, tentando resolver assuntos, esperando às vezes um dia, 2 dias para ter a resposta. Hoje essa dificuldade já está mudando. Por exemplo, a Media Global, a gente tem o suporte totalmente em português, tá? Brasileiros falando com brasileiros, pessoas reais, não são computadores. Então, para quem vai iniciar agora, você está num momento que não se compara em nada com um passado breve que a gente teve aqui, tá? Vantagens de operar mercado internacional, mesas, né? A teste, né? O valor dos testes, o custo do teste e a margem oferecida. Então isso aqui é uma vantagem assim gigantesca, tá? Gigantesca. Mais uma vez eu vou usar a minha plataforma para desenhos aqui. Eu quero mostrar para você como é que eu enxergo essa situação. Eu vou usar como referência um plano da MIDI brasileira, tá? Que é um plano que eu gosto muito, chamado Black. Eu não estou falando mal do Black, tá? Inclusive o Black 5 partiu de uma ideia minha, tá? Eu passei a ideia lá para a Milene. Milene, cria esse plano aqui que eu acho que é um plano bem legal. Como é que funciona o Black 5? Brasileiro, tá? BR. Você tem uma meta fixa, R$ 5.000 de meta e de perda, tá? Teu stop total. Maravilha. Quanto custa o Black 5? Eu não vou lembrar de cabeça o preço de tabela dele, tá? Ele deve ficar lá em torno de R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 1.500. Eu não vou lembrar o valor do plano. Mas a gente sabe que há uma cultura, tanto nas mesas americanas quanto nas mesas brasileiras, um cupomzinho de desconto. Então, o Black 5, tá? Com desconto, geralmente ele fica em torno de R$ 700. R$ 700, tá? Então, olha só, você está investindo 700 pila, investimento, para você ter uma margem de 5.000. Então você está se alavancando através da mesa proprietária, tá? O que isso significa? Que dentro dos 5.000 eu divido ele por R$ 700, estou tendo uma alavancagem de 7 vezes, tá? Vou arredondar, 7 vezes. Uma alavancagem de 7 vezes, tá? A alavancagem do meu investimento para o capital de 7 vezes. Agora, eu vou pegar um plano aqui de entrada da mesa internacional, onde eu tenho uma margem de perda 1.500, lógico, 1.500 drawdown, né? E quanto custa esse plano aqui na MID? Esse plano aqui, ele custa $29, tá? $29. Então, eu tenho uma margem de 1.500 e estou investindo 29. Quanto estou alavancando nesse sentido? 1.500 e eu vou dividir por 29. Estou criando uma alavancagem de 51 vezes. 51 vezes. Ou seja, estou utilizando o meu dinheiro 51 vezes. Aqui eu estou alavancando meu dinheiro em 7 vezes. Então, eu tenho dificuldades, desvantagens do mercado internacional, drawdown, meu limite não é sempre os 1.500, ele pode estar diminuindo em determinado momento, depois volta a subir, mas, pessoal, é 51 vezes que eu estou alavancando o meu potencial. Aqui eu preciso colocar uma observação importante para vocês. Talvez até uma falha minha, eu esqueço de falar sobre no conteúdo. Quando eu falo em mesa americana,
eu falo em custo do plano e eu sempre esqueço de falar sobre taxa de ativação. Taxa de ativação. O que acontece com esse plano? Todo plano na mesa americana, tá? Ele vai ter uma taxa de ativação, um valor que você vai pagar uma vez para ativar o teu plano se você aprovar. Então, neste caso da MIDI aqui, ó, MIDI Global, 1.500, se você aprovar, você vai pagar uma taxa extra de $100. Ah, Paziri, então o plano não custa só 29. Perfeito, então o plano, digamos, custa 129, tá? Só que eu te digo o seguinte, você comprou o plano de 29, tá? E reprovou. Quanto você perdeu? Se você reprovar. Hã? Você perdeu quanto? 29 ou 129? Tu perdeu 29, tá? Então, o plano custa 29. Se eu reprovar, perdi 29. Eu vou lá e compro outro plano. E eu reprovar, eu perdi 29. Se eu comprar outro plano e reprovar, perdi 29. Por quê? O MIDI Black 5, se eu comprar e reprovar, eu perdi quanto? 700. Se eu comprar mais um e reprovar, perdi quanto? 700. $700. R$ 700. Tá? Observem isso aqui, pessoal. $29, mais ou menos, tá? Em reais, $29 vai estar valendo aí uns R$ 160. Se eu multiplicar isso aqui, né? Transformado de dólar para reais, R$ 160. Então, olha aqui, ó. Eu consigo comprar 5, 6 planos desse aqui com apenas um Black 5. Ah, Paz, eu tô falando do Black 5 não, pessoal. Eu falei, eu tenho o maior carinho pelos planos Black. Inclusive, eu tenho conta real Black 5. Eu tenho Black 10 lá na MIDI conta real, que eu opero diariamente, tá? Mas eu quero mostrar que o teu poder de alavancagem é 51 vezes no plano. Se você aprovar, você investe mais R$ 100, pagando mais R$ 100 para continuidade. Quando você estiver fazendo saque, você vai estar fazendo saque a partir de $200, 300, 500, $1.000. E você investiu 129. No Black 5, você pode sacar 5 mil reais. Você vai levar às vezes 30 dias, 60 dias para ativar, para você recuperar o valor que você pagou, né? Então pensa isso comigo, tá? Raciocine sobre isso. O quanto a gente investe no mercado brasileiro e o quanto custa lá fora, tá? Outra coisa, aqui, Black 5 vai ter uma taxa do Profit, tá? Em torno de R$ 100, tá? 99 se eu não me engano, tá? Aqui, quanto custa no Black? Quanto é o Black? É o Black Arrow, tá? Black Arrow, plataforma. Depois de aprovado, conta real, quanto custa? $5. 5 doletinho, tá? Por mês. Você pagou uma vez 100 para ativar o plano, iniciou, e depois mensalmente você vai pagar $5 para manter o teu Black Arrow, somente isso. Perfeito? Então essa aqui é uma grande vantagem. O que eu quero passar para vocês, tá? De mensagem. Eu tenho uma das perguntas que eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, sobre isso, tá? Sobre o mercado americano. E aí o colega lá perguntou qual é a sua visão relacionada a mercado americano e brasileiro. Pessoal, essa é a principal vantagem. Eu vou investir, às vezes, $130 por uma conta. Quando eu realizar meu primeiro saque, eu estou recebendo aqui 200, às vezes eu vou estar recebendo $500, tá? Ou até $1.000. O que eu quero falar para vocês? Quando eu sacar 500, ou sacar 200, saquei 200, o que eu faço? Você compra mais um plano de 29 desses 200. Esses 200 que você não gasta, você guarda. Aí você comprou mais um plano. Olha, se você pode comprar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 3 planos, tá? Ó, mais 3 planos de 29. Então você gastou aqui $90. Lembra que você ganhou 200? Tá aqui, ó, teu repasse mínimo, tu gastou 90. Você precisou comprar mais 3 e aprovou apenas um deles. Aprovou, tá? Aprovado. Maravilha. Lembra que você tem uma conta real que você vai continuar operando mais 5 dias? Ou mais 10, mais 15? Tanto faz. Você operou 10 dias para tirar mais $200. Você está operando bem leve, está tudo bem.
Desses 3 aqui, você vai aprovar mais um. Aprovou mais um, paga mais uma taxa de ativação com o dinheiro que você deixou guardado. Quando vê, você já está então com 2 contas reais, tá? Aprovadas, operando. E aí você está buscando lá $50 em cada uma por dia. Então você tem 2 contas vezes 2. Então daqui a pouco você está fazendo $100 no dia. Passou uns dias lá operados, mais 10 dias, ou 20 dias, ou passou um mês. Você sacou mais, vamos falar agora aqui, $400, porque você sacou 200 de cada uma. Eu estou falando de operar leve, 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 o mínimo, gente. Entrou $400. O que tu faz com esses 400? Você não vai gastar. Você guarda lá na tua aplicação financeira e você vai comprar mais um plano de 29, mais 2, mais 3, quanto for. E aí, quando você vê, você aprovou mais um. E aí você tem 3 contas reais. Com o dinheiro daqui, você está reinvestindo aqui. E aí você vai continuar operando. Agora você já está buscando $150 por dia, né? Buscando uma meta lá de 600, $700 no mês. O que acontece? Mid, global, você pode ter até, eu não vou dar certeza, tá? Mas acho que é 5 contas reais, tá? 5. Tem replicador, Pazini? Não, ainda não tem. Talvez um dia vai ter. Eu tenho contas reais, buscando 50 por dia, $50. Eu estou falando de fazer $250. Por que o Pazini insiste em fazer tão pouco? Gerenciamento de risco. Por quê? Está falando aqui com vocês um cara que já quebrou diversas contas por falta de gerenciamento ou por gerenciamento não estar excelente na ponta da língua. E trader quebra conta. Não sei aí com vocês, quem sabe está escutando aí, vai dizer, mas eu nunca quebrei uma conta. Eu estou falando para você, trader quebra conta. Tá? Eu falhei. Que quando vê durante o mês lá eu tinha 5 contas reais, perdi uma. Beleza, você lembra que você fez uma poupança, está guardando dinheiro? Quando vê, você não percebeu, mas você já está lá com mais de $1.000 guardado. E aí, lógico, você vai começar, né, a aproveitar esses valores, né? Aproveitar esses valores. Mas o que eu quero dizer para você, você ter várias contas no mercado financeiro por um custo muito baixo. Então, essa agilidade de aproveitar os ganhos com o custo tão baixo dos planos americanos, a gente não tem nos planos brasileiros, tá? Até a gente consegue, mas é mais trabalhoso e mais demorado, tá? Mais demorado. Outra vantagem gigantesca aqui, ó, flexibilidade de horários, tá? Flexibilidade de horários. Eu sou CLT, eu trabalho durante o dia, preciso operar em outros horários. Então, o mercado financeiro internacional, você começa a operar a partir das 19 horas da noite, você vai até às 18 do dia seguinte. Posso operar ali 9 horas? Outra pergunta lá no Instagram, aproveitando. Qual é o melhor horário para operar no mercado internacional? O melhor horário é o horário que você pode. Eu posso operar de noite. Maravilha, você vai estudar o ativo e vai operar. E aproveitar os horários. Exemplo, 21 horas, a abertura do mercado asiático aumenta a volatilidade. Ali você consegue muitas vezes fazer as suas operações lá em Nasdaq, tá? A Nasdaq aproveitando a volatilidade da abertura asiática. Então o que acontece? Exemplo, Nasdaq, um contrato micro com um ponto você ganha $2, tá? Lembra que eu falei de buscar 50 dolinha por dia? Com uma operação relativamente simples, se você pegar bem direitinho, busca aí 25 pontos Nasdaq, que é um valor baixo, tá? 25 pontos é um valor bem rápido, bem acessível. Com um contrato, você acertou a tua operação, você fez, com um contratinho, você fez $50. Então, você não precisou alavancar. A mesa está te oferecendo 30 micros, você não precisa usar os 30, nem a pau, né? Você utiliza um e aí você buscou $50. Então, você tem uma vida toda que você trabalha, tem compromisso durante o dia, vai lá e faz $50 de noite. No dia seguinte, tu vai lá e faz 50 de novo. Então, o mercado internacional te oferece essa vantagem. Segue a tua vida normal lá fora, com as tuas obrigações, filhos, mercado, né? Academia, tudo mais. E você pode operar noite. Você pode operar durante a madrugada. 4 horas da manhã, eu tenho a abertura do mercado europeu. Posso operar madrugada. Né? Posso acordar bem de manhã, bem cedinho, 5 horas. Faço lá minha meta. 8 horas eu preciso estar no trabalho. Então você faz as suas operações de manhã, de tarde, e às 8 você está trabalhando. Está indo fazer as suas coisas do dia a dia. Tá? É o grande sonho do trader, né? Eu imagino isso. O trader, quando ele pensa, eu vou começar a operar mercado financeiro.
O que ele imagina? Eu vou ter liberdade, eu vou fazer ganhos exponenciais, eu não quero mais saber de cumprir horário CLT. E aí tem muito trader que passa o dia todo olhando o mercado. Então, cadê a liberdade que ele sonhou, né? Não atingiu, porque ele ficou escravo do mercado, ele ficar assistindo, olhando o mercado o tempo inteiro, procurando operação o tempo inteiro. Muitas vezes durante a tarde devolvendo o lucro da manhã, né? Se machucando, cansando emocional, cansando a mente, né? E isso reflete lá na família. Bom, assunto para outra hora. Vantagem, operar com Black Arrow, né? Plataforma brasileira que vocês estão acostumados, facilidade. Então, tudo aquilo que a gente, trader antigo do mercado financeiro passou, você está atalhando o caminho, sabe? Olha, muito fácil começar a operar mercado internacional hoje. Tá? Vantagem, número de ativos. Eu não gostei de operar Nasdaq, posso operar euro, posso operar libra esterlina, né? Moedas japonesas? Pode. Você pode procurar operacionais e ativos que te interessem, que façam mais sentido para você. E a principal vantagem, que eu sempre falo, volto àquela mensagem, é você ter um resultado, né, de receber em dólar e morar no Brasil e gastar em real, tá? Isso aqui é fantástico, tá, turma? Última mensagem que eu passo para você sobre a minha análise de mercado internacional. Nós temos, para operar um mercado financeiro, uma grande maratona, tá? Uma grande maratona. Tá? Aqui é a nossa chegada, ó. Beleza? Vou fazer um pórtico aqui, ó, bandeirinha de chegada. E aqui é o nosso ponto de saída. O que a gente vai atravessar aqui durante toda essa estrada? Operacional, conhecimento técnico, tá? Análise técnica, gerenciamento de risco, muitas horas de estudo, horas que eu deixo de estar com a família, tá? Inúmeras dificuldades, né? Cuidar do capital, investimento em equipamentos, né? Computadores e tudo mais. Então você todo esse trajeto dessa maratona, e aí a tua chegada é aqui, ó. Quando você está operando mercado financeiro, no Brasil, você tem todo esse esforço aqui, ó. Todo esse esforço. Chegou aqui no final, você produziu lá no final do mês R$ 5.000. R$ 5.000, tá? Você tem sei lá, produziu 10%. Você tem um capital gigante lá, 50 mil. E aí chegou no final do mês, você conseguiu produzir R$ 50.000, que dá um bom salário no mês, né? Bom salário no mês. Maravilha. Quando eu falo em você operar mercado internacional, todas essas dificuldades você vai ter. A maratona é a mesma. Todas, todas, todas. Ponto de chegada é o mesmo. Toda a maratona é igual. E aí você construiu lá 5 contas da MIT, né? Você daqui a pouco construiu contas em outras mesas americanas também, todas. E aí quando vê no final do mês você está recebendo lá os mesmos 5.000, tá? Porque o prêmio aqui no final é o mesmo, 5.000. E aqui você produziu 5.000 dólares, que vocês viram que é possível, né? Conforme o planejamento. E aí você produziu os mesmos 5.000, só que agora em dólar. Quando você converter isso aqui para reais, nós estamos falando para algo em torno de 25 mil ou 30 mil reais. Essa é a grande diferença e a grande vantagem. E aí quando você for pagar a tua conta de luz, né? Conta do mercado, cartão de crédito, escola, né? Você está pagando tudo em reais, mas você está recebendo em dólar. Então, essa é a minha avaliação sobre operar mesa americana, mesa brasileira. A maratona, o trajeto, o esforço, a dedicação é a mesma para os dois mercados. Agora, a linha de chegada você vai receber um prêmio. E aí esse prêmio um vai ser em reais e o outro vai ser em dólar. Mas eu não quero continuar operando no mercado brasileiro. Maravilha. É a mesma coisa que eu venho falando para você. O teu esforço vai ser o mesmo, o teu resultado vai ser o mesmo. Você está mais acostumado com o brasileiro, segue operando brasileiro. Ou você pode adicionar, como eu falei para vocês. Eu opero Black 5, Black 10, eu opero índice brasileiro, eu opero dólar brasileiro, mas eu adicionei as contas americanas. E a partir do momento que eu consegui aumentar o número de contas, me ajudou demais no meu gerenciamento de risco. Ou seja,
eu já vou buscar resultados menores porque eu estou diversificando meu risco. Eu não conto mais apenas em ter apenas uma conta para prover todo o meu ganho do mês. Não, eu quero um pouquinho dessa, eu quero um pouquinho de ganho dessa, eu quero um pouquinho de ganho dessa aqui. E isso é uma coisa bem interessante e bem importante. Essa era a mensagem e a avaliação que eu passo para vocês sobre a minha leitura de mercado americano, tá? Outra coisa que a gente vai observar aqui é sim entender, tá, sobre os planos. Então esses planos estão disponíveis lá no site da MIDI. O plano que a gente chama de 25K, limite de perda 1.500, meta de aprovação 1.500, 50K, limite de perda 2, aprovação 3. O plano que é chamado 100K, você tem um limite de perda maior, $3.000, pode perder até 3.000, mas a tua meta de aprovação daí já é o dobro. Se para aprovar você vai atingir $6.000, né? Eu gosto muito desse plano inicial, tá? Esse plano inicial de 25K. Por quê? Você vai operar mais leve, com mais calma e você vai progredindo aos poucos, né? Melhorando aos poucos. Você fez lá 5 contas da MID, 1.500, exemplo. Você está operando tranquilo, já se acostuma com tudo. Nada impede de você comprar agora planos de 50 ou de 100K. E aí você pede, ó, cancela um das minhas contas 25K. Agora eu vou começar a operar maior. Eu quero operar lá na conta de 100K, na conta 150. E isso faz parte do meu planejamento também, tá? Valor dos planos. Então aqui eu coloquei para vocês o valor dos planos, o valor sem ativação e com ativação, tá? Então, ou seja, eu posso comprar um plano de 25K por $180. $180. Sem ativação. O que isso significa? Eu vou pagar 180 e eu não tenho que me preocupar em pagar ativação extra depois. Ah, não, Pazini, eu quero escolher o plano mais barato, $145, que já. E aí depois eu tenho que pagar mais ativação. Aí vocês vão falar assim, Pazini, para mim, porque há pouco você estava falando que esses planos custavam 29, $20, $30, $15. Por quê? É tradicional nas mesas americanas proporcionar descontos de 80%, às vezes 90%. A MIDI hoje, agosto de 25, tem uma promoção. Exemplo, o plano de 25K está custando $29 com o desconto, tá? E aí você paga a ativação de mais 100. Ah, mas eu sou um trader experiente, quero comprar o plano sem ter que pagar a taxa de ativação depois. Perfeito. Esse plano hoje custa $72. Então, você tem a opção de comprar o plano sem se preocupar com a ativação. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui os planos, ó. Aqui o portal da MID, tá? O MID Global, então o site é gomidglobal.com, tá? Aqui está a promoção do mês, tá? Mês dos pais, tá? Encerrando, inclusive encerra hoje essa promoção. Quanto está custando o plano? Tem 80% de desconto. Então, olha só, esse plano aqui, ó, 25K. Então, sem ativação, ou seja, eu não preciso pagar nada de ativação depois que aprovar, custa $72. Ah, mas eu quero mais baratinho. Aí você clica aqui, ó, e você compra esse aqui, ó, $29 por mês. E aqui está o valor, ó, taxa de ativação, $100. Depois você vai pagar a taxa de ativação. O que é a promoção da MID hoje, tá? Este plano tá com desconto e você comprando ganha mais um. Então, esse vídeo vai ficar para o futuro. E aí vocês vão ver, para mim, quando estiver olhando esse vídeo aqui, vocês vão lembrar e dizer, Pazini, aquela promoção nunca mais voltou. Então, quando vocês verem promoções desse tipo, são muito interessantes. Eu já tenho hoje uma conta aprovada, comecei numa dessas aqui, ó, de 29, paguei ativação, tá? E depois, quando entrou novamente essa promoção, eu comprei essa aqui, ó. Uma conta de 25K por 72 sem ativação, para mim não precisar pagar a taxa de ativação depois, tá? Só que eu ganhei mais uma. Então eu estou comprando como se fosse uma conta já ativada, dividindo esse valor, considerando que eu passe, mas por apenas $36. Lembra que eu falei sobre o poder da alavancagem para vocês? Investi então 36 e alavanquei para 1.500. Entenderam? Essa conta de $72, você não precisa pagar a taxa de ativação. Você comprou ela e só que você ganha mais uma. Então você tem duas contas por 72. Perfeito? Comprei o plano. O que eu faço? Depois de comprar o plano, fiz o pagamento, tudo certinho, eu venho aqui em cima, a área do trader, e eu vou escolher agendar o início desta operação.
o início dessa operação, tá? Ele não vai começar de imediato. As outras mesas americanas, por padrão, você já comprou o plano, já sai contando o teu prazo. O que, que eu fiz? Eu comprei um plano e ganhei outro, correto? Então, um eu ativei, comecei a fase de testes, estou quase aprovado nessa conta, não preciso mais me preocupar com ela. Aí eu agendei para iniciar amanhã outro plano. Então eu agendei, eu dei um prazo. A partir dali vai começar a contar os meus prazos de avaliação. Analisei os planos que estão aqui e aqui vem a parte mais interessante do site. Bem no final, aqui embaixo. Ó. Inclusive está pequeno aqui, deveria estar maior esse link. Ó. Manual do Trader. Esse aqui é fundamental e fantástico. Você vai clicar aqui e vai aparecer para você todas as dúvidas que você possa ter, que você ainda mesmo com o vídeo, com as explicações, você vai analisar e vai olhar aqui dentro, ó, tá? O que, que eu posso fazer? Ó? Quais são os ativos que eu quero operar? Você escreve aqui assim, ativos ou pesquisa pelo texto, tá? Tudo você vai pesquisando, vai encontrando as informações. Regra de consistência, o que, que é drawdown, outras regras, regra de hedging, por exemplo. Será que eu posso comprar dois planos e fazer um hedging? Comprar numa ponta e vender na outra? Não, não posso. Então tá tudo bem explicado, regra de consistência dos contratos, como funcionará o saque, como funciona o saque diário, regra de 40%. Então, as principais regras e conceitos eu passei para vocês no vídeo. Mas mais detalhes, e você também deve ter costume de analisar as suas contas aqui, ó, as suas regras dentro da área do trader, tá? Dentro das suas pesquisas. Perfeito? Acho que é isso aí, pessoal, tá? Mais dúvidas, comentem aqui embaixo no vídeo, tá? Façam as suas perguntas que eu vou conversando com vocês. Quem não me segue no Instagram ainda, Pazini ProRenco no Instagram, Pazini ProRenco aqui no YouTube, que vocês estão assistindo o vídeo. Ou pode pesquisar no Telegram também. Aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos. Inclusive, aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para você que deseja começar a operar na MID, quero comprar um plano. Clica aqui, utiliza meu link, sim, ele é monetizado, vai me ajudar a ter uma renda extra do mercado financeiro, tá? Você também pode, qualquer pessoa pode ser um afiliado, ó. Quero ser um afiliado da mídia, onde eu indico os planos da mídia para os meus colegas, para meus amigos. E aí você pode fazer um cadastro, se aprovado, você vai indicar e vai ganhar comissão, uma pequena comissão, pessoal, não é para ninguém ficar rico, é um extra, tá? Aquilo que eu falo sobre viver no mercado financeiro, isso aqui está incluso, tá? A gente vive no mercado financeiro, operando, ensinando, compartilhando conhecimento. Eu posso ter uma renda extra lá no YouTube, posso ter uma renda extra com os cupons de desconto das mesas. E tudo isso vai complementando e tirando foco e criando rendas que vão caindo durante o mês, fazendo com que eu tenha mais tranquilidade para operar e vou ser um trader melhor, um operador melhor. Top? Comecei a explicação, né? Passei um vídeo curto. Comecei, era sol, né? Tava o dia claro e já escureceu, já anoiteceu e eu continuo com as explicações. Valeu, turma. Obrigado. Quem chegou até o final, deixa seu comentário, seu like, sua curtida aí. Eu agradeço demais a companhia. Top? Um abraço. Excelentes operações, muito juízo, muito foco no gerenciamento, que você vai ter sucesso, tenho certeza, porque eu tenho certeza que todo trader dedicado merece e consegue atingir estes objetivos. Um abraço, abraço, abraço. Valeu!